Alô, alô, testando, testando. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, nesta série de aquecimento, né, para a jornada do alemão, que começa na segunda-feira. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha garganta ainda não tá muito boa. Essa semana eu fiquei com uma gripe, mais por conta desse tempo seco, e tô com a garganta bem ruimzinha ainda, mas vamos que vamos, né? Aula de hoje, ó, eu vou trazer, deixa eu só melhorar o som aqui que tá meio baixo, tá? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês o manual completo de como não aprender o alemão, né? Assim, o que eu vejo? Eu falo o que fazer e sempre aparece algumas pessoas me perguntando por que eu tô falando para não fazer aquilo ou fazer aquilo, né? E questionando. Eu falo, olha, faz assim, assim, assado para você aprender o alemão, e a pessoa fala, poxa, mas por que eu tenho que fazer isso? E a galera meio que insiste em fazer o contrário do que às vezes eu falo. Nem todos, né? Mas muita gente. Eu vejo muita gente fazendo exatamente o contrário daquilo que eu falo, né? Todas as aulas aqui eu falo, dou algumas dicas do que fazer, né? Da importância do idioma, do que fazer para aprender. Mas eu decidi fazer aqui uma aula, o manual completo de como não aprender o alemão. Então, ó, se você quer acabar com qualquer chance que você tem de aprender o idioma alemão, se frustrar e acabar no chuveiro chorando debaixo do banho, tá? Chorando no banho literalmente, siga este manual passo a passo, tá? Ou você faz o contrário do que eu ensinar aqui, tá? Então vamos lá, manual completo de como não aprender alemão, passo a passo para você aí, ó, chorar no banho, se frustrar bastante e não sair do lugar, tá? Lembrando que estou sendo é uma aula mais descontraída e através dela você vai aprender o que não fazer na hora de aprender o alemão, tá legal? Então assim, não leve isso aqui muito a sério, tá? Minha intenção aqui é a melhor, eu quero evitar que você faça algumas coisas, mas vamos lá. O manual completo, deixa eu só arrumar esse microfone aqui, não sei, parece que eu ligo a live aqui, as coisas começam a cair, o microfone começa a pender pro lado, né? O manual completo de como não aprender o alemão. Passo número 1, tá? E olha, eu quando comecei a estudar o idioma lá em 2004, eu era adolescente, né? Nessa época eu trabalhava com meu pai, a gente tinha uma lojinha de manutenção de computadores. Eu fiz tudo isso daqui, então eu passei alguns anos andando em círculos sem conseguir aprender, tá? Eu levei alguns anos quebrando a cabeça até encontrar um método eficiente, então por experiência eu posso dizer que esse manual funciona perfeitamente, tá? Passo número 1, se você quer começar a aprender o alemão, sabe o que você vai fazer? Pedir opinião de amigos e parentes, tá? Para você que quer aprender o idioma alemão, que quer falhar na sua missão, a primeira coisa que você vai fazer é chegar para os seus amigos, para os seus parentes, de preferência aqueles que não acreditam muito no seu potencial, não sei você, mas eu, no meu caso, lá atrás, eu era meio que, assim, a ovelha negra da família, tipo, não vai dar em nada, entendeu? Olha esse moleque, não vai dar em nada. Então era mais ou menos assim. E eu, inocentemente, né, pedia opinião, chegava e falava, olha, mamãe, papai, quero aprender o alemão. Contava para as pessoas, né? E as pessoas olhavam para mim assim e falavam, você? Aprender alemão, cara? O que você vai fazer com isso daí, né? Para que serve alemão? Tipo, sei lá, você quer estudar a Segunda Guerra? Você quer ir para a Alemanha comer chucrute? Não sei. Aprender alemão para quê? Né? Então, passo número 1, peça logo opinião, tá, de pessoas de fora. Não acredite no seu potencial. Peça a opinião de pessoas de fora. Opinião de parentes, de preferência daqueles parentes que não acreditam em você também, porque vai ser uma beleza, tá? Isso daí vai ajudar a acabar com o seu entusiasmo de aprender o alemão, assim como quase acabou com o meu na época, porque literalmente eu era motivo de piada
na mesa, na hora da janta ali, as pessoas faziam piadinha comigo porque eu falei que eu queria aprender o alemão, né? Era adolescente, ninguém levou a sério. Então, passo número 1, para você se frustrar, passar raiva, tá? E acabar com o seu ânimo de aprender o alemão é sair pedindo a opinião. Conte para todo mundo que você quer aprender o alemão, tá? Experimente fazer isso, experimente acreditar na opinião de outras pessoas e não na sua capacidade. Você vai ver como os seus planos irão água abaixo. Passo número 2. Passo número 2, tá? Colocar no Google, pesquisar no Google a idade ideal para aprender, tá? Eu não sei nem se o Google vai ter, tá? Mas enfim, passo número 2, né? Pesquise no Google a idade ideal, tá? E acredite que somente jovens de 18 e 20 anos conseguem aprender o idioma alemão e que qualquer pessoa acima dessa idade não consegue aprender mais nada, tá? Fazendo isso, você automaticamente vai desacreditar no seu potencial e vai desanimar e vai desistir, tá? E eu coloco isso daqui, né, de maneira irônica, tá? Lembrando que você pode fazer o contrário do que eu estou falando aqui, mas o fato é que muita gente não acredita que tem idade para aprender o idioma alemão, né? E eu trago aqui depoimento de pessoas com mais de 80 anos falando o idioma. Trouxe recentemente o caso de um aluno meu que ele lê filosofia, ele lê livros em alemão, o foco dele não é nem a fala, é mais a leitura. Mas ainda assim eu recebo questionamentos de pessoas falando, poxa, mas as pessoas me perguntam, tá? Eu tenho 50 anos, será que eu consigo? Tenho 55, será que eu consigo? Tá? Então, assim, como você não aprende? Confie que você não tem potencial de aprender o idioma alemão, tá? Estou sendo irônico, obviamente. Eu já trouxe aqui vários casos de alunos com mais de 60, 70 anos falando o idioma alemão. Mas muitas pessoas ignoram, né? Elas sempre tendem a acreditar no pior. Então, passo número 2 para você não conseguir aprender o alemão é acreditar que a sua idade é um obstáculo, tá? Ir procurar no Google se você tem idade ou se questionar se você tem idade, tá? Esse é o passo número 2. Para você não conseguir aprender o idioma alemão. Passo número 3. Você quer aprender o alemão do zero, tá? O que você faz? Esse daqui é bom, hein? Passo número 3. O que você faz para não aprender alemão? Sair comprando um monte de livros. Eu deixei anotado aqui de livros e dicionários. Tá? Internet para quê, né? Assim, o negócio é sair comprando, quero aprender o alemão, eu já vou lá na internet, vou sair comprando um monte de livro caro, né? Na Amazon da Alemanha, coloca lá o nome de algum material de sua preferência, saia comprando de todos os níveis, A1, A2, B1, B2, paga lá 70 euros cada um, dependendo do material é importado, né? Dicionário, para quê? Dicionário na internet é bobeira. O ideal é você comprar dicionários daqueles bem grossos assim, para você passar meia hora ali só tentando achar a palavra. Isso com certeza vai acabar com o seu potencial de aprendizado, porque se você tiver meia horinha por dia para estudar o alemão, você vai perder essa meia hora somente consultando o dicionário e não vai nem ter que se preocupar em memorizar aquela palavra, porque deu meia hora, você está quase encontrando a palavra, já acabou o tempo, tá? Então, saia comprando um monte de materiais por aí, dicionários caros, tá? Gaste bastante dinheiro, de preferência, olha, já se matricula em umas 2 escolas, tá? Que você vai ver que beleza vai ser, assim, de preferência em turmas aleatórias, avançado, intermediário. Isso com certeza vai atrapalhar bastante o seu aprendizado de alemão. Quarto passo para você não aprender o alemão, tá? Passe o dia todo estudando coisas aleatórias, tá? Para que estudar numa sequência correta, sabe? Do básico, aprendendo as coisas assim numa ordem evolutiva, para quê? Que besteira.
vamos começar a estudar por frases avançadas, né? Vamos começar estudando aí pelo contrário, vou começar do zero, vamos começar estudando de repente uma conjunção em alemão, voz passiva, tá? Começa estudando números, né? As dezenas, as centenas, os milhares, ou pule no dia seguinte, estude um dia os pronomes, depois números, depois somente adjetivos. Se você não quer aprender o alemão, se você quer, como posso dizer, literalmente cagar os seus estudos no idioma alemão, você estuda coisas completamente aleatórias e passa o dia fazendo isso, tá? Você vai ver que vai passar uma semana, vai passar 2, 3, 4 semanas, você não vai sair do lugar, tá? Sua curva de aprendizado vai ser sempre nula, tá? Você definitivamente não vai aprender nada do idioma alemão. Quinto passo, tá? E esse daqui é o melhor de todos. Esse daqui é o melhor de todos. Quinto passo, tenha muita pressa, tá? Ou comece acelerado. O que eu quero dizer com isso? É muito normal, né? A gente colocar um objetivo na cabeça, quero aprender alemão, quero aprender russo, sei lá, chinês, quero fazer tal coisa agora. E colocar toda a energia e empolgação naquela primeira semana. Tá? Você começa com muita pressa. Tem muita pressa de aprender tudo, de fazer tudo naquela semana, tá? Se você quiser falhar nos estudos do idioma alemão, cansar e se sentir frustrado ou frustrada, tenha pressa. Tenha muita pressa. Queira aprender tudo na primeira semana. Já queira sair da primeira semana assim, conjugando verbos, estruturando frases, presente, passado, futuro, frases compostas, né, sentenças mais elaboradas, pronúncia perfeita, o listening em dia, tá? Assim, tenha bastante pressa e comece com de maneira muito acelerada, estudando muitas horas por dia. Acredite, tá? Quando chegar na segunda ou na terceira semana, você vai estar totalmente de saco cheio de estudar e vai jogar tudo pro alto e, consequentemente, vai largar a mão de estudar o alemão e não vai aprender nada, tá? Então, quinto passo, tenha bastante pressa. Comece de maneira acelerada, estudando de maneira exaustiva, muitas horas, todos os dias, esqueça até os finais de semana, tá? Esse é o quinto passo para você não aprender o idioma alemão. Sexto passo, que eu separei aqui, ó. Sexto passo, tá? Foque na perfeição. Vou colocar assim, busque a perfeição. Busque a perfeição nos estudos. Queira sempre pronunciar tudo o que você aprendeu da maneira mais perfeita. E esse é o melhor ponto, tá? Esse é o que eu mais vejo gente fazendo. Eu falo para não fazer, a pessoa vai lá e faz. Então hoje eu estou dizendo aqui, faça isso para você não aprender o alemão, para você não falar o alemão. Busque a perfeição, tá? Queira sempre pronunciar perfeitamente cada uma das palavras, afinal, pronunciar uma palavra errada é um absurdo, não é mesmo? Nossa, como assim você pronunciou errado, né? Pega um verbo aí, por exemplo, o verbo escutar, hören, e aí você pronuncia, por exemplo, hören ou hören. Como assim? Você errou o biquinho da pronúncia? Isso é um absurdo. O mundo todo vai parar e se preocupar com o fato de você estar pronunciando errado. É algo muito grave, tá? Então busque sempre a perfeição na pronúncia e você vai ver os seus estudos indo água abaixo. Você não vai falar o alemão de jeito nenhum, porque você sempre vai ter vergonha, tá? Até porque sua pronúncia não é perfeita. Você vai ter vergonha de falar com o nativo. Até porque o mundo todo está de olho no seu alemão, né? Ele é o centro do universo. Todos estão esperando você falar perfeitamente. As pessoas não têm mais nada com o que se preocupar, além da sua pronúncia perfeita. Então, se você quiser falhar nos seus estudos, não destravar nunca seu alemão, não sair do lugar nunca, busque a perfeição. Exija mais de si mesmo do que você pode dar, tá? Se cobre muito, queira pronunciar perfeitamente, queira construir as frases perfeitamente. Fazendo isso e tendo pressa, melhor. Se você juntar o quinto e o sexto elemento, aí é sucesso, tá?
eu não dou um mês, você já tá largando mão do alemão e tá, sei lá, se matriculando aí vai estudar um espanhol da vida, já largou mão, entendeu? É certeza, é tiro e queda. Você vai desistir do alemão, não vai aprender nada do idioma alemão se você juntar o quinto e o sexto elemento, tá? Então, buscar a perfeição, querer pronunciar perfeitamente, falar perfeitamente, não travar, não errar a declinação, né? Imagina, busque, vou colocar aqui, busque sempre a pronúncia perfeita. Busque a fala perfeita, tá? Busque a perfeição na hora de formar frases. Busque a perfeição nas declinações, tá? Até porque errar uma pronúncia, uma frase, uma declinação é um absurdo. E se você fizer isso, as pessoas irão te julgar com toda certeza, porque elas não têm mais nada com o que se preocupar. Então, esse é o elemento mais importante para você não aprender o alemão. Buscar a perfeição nesses 4 pontos. Pronúncia, fala, no sentido de não colocar palavras na ordem errada. Perfeição na hora de formar frases. Afinal de contas, você que está começando a estudar o alemão, você tem que falar como um nativo, tá? Tem que acertar a pronúncia. Tem que fazer o biquinho, hören, o R no fundo da garganta. Como assim falar hören? Né? Inaceitável uma coisa dessas para uma pessoa que está começando. E a perfeição nas declinações. Nem tente falar o alemão se você for declinar errado. Com certeza o alemão vai tirar o caderninho ali do bolso e vai anotar ali, tá? Vai fazer anotações sobre você e vai compartilhar com outras pessoas. Então, se você não quer aprender o alemão, siga esse passo a passo que é sucesso, tá? Você vai estudar 2, 3, 4 anos e vai sempre ficar com vergonha de falar o alemão e não vai destravar a sua fala nunca. 7º passo que eu separei aqui, esse é bom. E, sendo bem sincero, assim, eu vejo algumas pessoas falando, já vi algumas propagandas disso, não só para o alemão, mas para outros idiomas, que é o seguinte: hipnose, tá? Com certeza, se você chamar alguém para te hipnotizar, você vai aprender o alemão, né? Assim, todos os métodos de estudo que eu apresento aqui no canal, todos eles são mega ultrapassados, né? Nenhum deles funciona. O que funciona são os métodos mirabolantes da internet que os especialistas recomendam. Então, hipnose, a chamada hipnose ou auto-hipnose, tá? Auto-hipnose. Eu não sei nem se tem o tracinho aqui, tá? Se tiver errado, me perdoem. Então, busque métodos mirabolantes que vão permitir que você fique fluente em um mês, tá? Isso não vai te frustrar de forma alguma, você não vai se sentir desanimado depois de ver que isso aqui não funciona. Então, isso vai funcionar aqui para você não aprender o alemão. Por isso, ele é um elemento que eu trouxe aqui no nosso manualzinho, tá? Busque métodos mirabolantes, hipnose. Tem algumas coisas como programação neurolinguística, mas no caso da programação neurolinguística tem coisas interessantes. Essa da hipnose realmente eu achei meio forçado, né? Então busque se hipnotizar para aprender o alemão, que com certeza em 15 dias um alemão nativo nem vai pensar que você é brasileiro, tá? Ou brasileira. 8, exercício número 8, tá? 8. Olha só, durma ouvindo musiquinhas e áudios em alemão, tá? Para que ter uma noite tranquila de sono? Não, tudo bem, o seu dia pode ser corrido, mas sempre dá tempo de estragar um pouco mais. Então, uma sugestão para você não aprender o alemão e que eu vejo gente fazendo, falo para não fazer, vejo gente fazendo, é dormir escutando coisas em alemão. Musiquinhas, notícias, áudios de documentários, enfim. As pessoas tentam dormir e eu confesso que no passado eu fiz isso. Eu fiz isso no passado.
eu não conseguia dormir, né? Assim, eu tentava dormir, botava o negócio ali, ficava ouvindo, ficava ali naquele limbo, quase pegando no sono ou não, mas é difícil dormir ouvindo um barulho. Mas eu tentei. E o que aconteceu? Não funcionou, tá? Então, ó, se você não quer aprender o alemão e quer, além disso, estragar um pouco mais a sua noite de sono, você vai colocar musiquinhas em alemão, áudios, notícias em alemão, puramente em alemão, sem português, nada, e vai ficar ouvindo, tá? Você vai ver que você não vai sair do lugar e vai se irritar. Você vai acabar pegando aquele ranço do idioma alemão, tá? Então, ó, manual completo de como não aprender o alemão. Pessoal, isso aqui é uma brincadeira, tá? Eu tô sendo irônico. Aqui é mais no sentido de descontrair um pouco. Isso daqui funciona, tá? Se você não quiser aprender o idioma alemão, saia pedindo opinião de pessoas que não acreditam em você e veja o resultado. Fique pensando que você não tem idade para isso e veja o resultado, tá? Saia comprando um monte de materiais aleatórios e você vai ver que você não vai sair do lugar. Passe o dia estudando coisas aleatórias, não vai funcionar. Comece com muita pressa, né? Pegue assim, estude na primeira semana 5 horas por dia. Na segunda semana você não vai aguentar olhar para a cara do idioma alemão, você não vai se aguentar, você não vai aguentar estudar, tá? Busque a perfeição. Querer ser perfeito é o pior dos erros. O que eu mais vejo, a galera, muitos alunos, pessoas que eu conheço, falam, poxa, eu tenho vergonha de falar. Eu entendo tudo o que eu leio, eu entendo o que eu escuto, mas eu tenho vergonha de falar. Tá? Então, assim, se você quiser pronunciar perfeitamente, falar tudo perfeitamente, declinação perfeita, você buscar ser o alemão, evitar o julgamento das pessoas, você não vai conseguir aprender. Tá? Isso é um erro. Isso aqui é só se você quiser não aprender. Do mais, se você quer aprender, larga a mão disso. Esquece. Não vai acontecer absolutamente nada se você errar um artigo de uma palavra, se você errar uma declinação, se você inverter a posição de uma palavra na frase ou pronunciar uma palavra errada. Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Porque o mundo está ocupado demais com outras coisas para pensar, ficar te julgando, tá? Deixa isso para o teste de nível. Mas aí até lá você estuda, se organiza e tudo mais. E foca em errar, tá? Investe em erro. Larga a mão de querer ser perfeito. Investe em erro. Vou falar errado. Sozinho na frente do espelho. Fala errado sozinho. Depois fala errado sozinho, sozinha, na frente de um alemão, tá? Então parem com isso de buscar perfeição. Eu sou um professor de alemão. Eu trabalho numa linha diferente. Muita gente fica cobrando pronúncia perfeita dos alunos. Eu sou o contrário. Eu falo, olha, pronuncie errado à vontade, erre um monte de declinação, foque em erro, porque quanto antes você cometer esses erros, mais rápido você vai corrigir. Ninguém que começa a aprender o alemão do zero já sai pronunciando perfeitamente. E aqueles que ficam buscando pronunciar perfeitamente, montar a frase perfeitamente, fazer tudo bonitinho, esses são os que mais sofrem, porque eles travam. Eles se sentem inseguros na hora de falar, eles se sentem frustrados ou frustradas, tá? Porque demora, não é assim um processo rapidinho. Eles exigem muito de si. Alguns entram naquele processo de... Como que eu posso dizer? A pessoa, ela se esgota, um processo de esgotamento. Tem um termo em inglês, burnout, acho que se eu não me engano. A pessoa se sente esgotada, porque ela se cobra, pronúncia perfeita, fala perfeita, ela tem que ler, entender tudo, falar perfeitamente como um alemão, e aí ela cansa. Isso cansa, isso desanima. Então para com isso, foque em errar. Não vai acontecer nada se você errar uma pronúncia. Quer um exemplo? Se um alemão vem para o Brasil, isso eu sempre falo e vou continuar falando. Se um alemão vem para o Brasil e vai falar alguma coisa em português, ele fala tudo errado, né? Ele chega e fala, bom dia, eu gostaria de pedir pizza. Todo mundo acha lindo, fala, uau, mano, esse cara tá falando português, é um alemão, cara, falando português, uau. Mas você tem que ir para a Alemanha falando o alemão perfeito? Claro que não.
tá? Tem um aluno com quem eu conversei recentemente e ele contou pra mim, né, que um belo dia, logo no começo, quando ele chegou lá na Alemanha, ele foi... Eu não lembro exatamente o que ele foi fazer, se era tomar vacina, se era fazer uma compra, caixa de supermercado, não lembro. Mas ele disse que na cabeça dele ele estava falando tudo errado, mas a menina com quem ele estava falando ficou impressionada com o domínio que ele tinha na língua alemã. Ele nem acreditou, falou, nossa, a pessoa ficou impressionada. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer, tá? A pessoa vai se impressionar com você falando errado. E sinceramente, vamos ser sinceros aqui, se você falar alguma coisa errada e alguém te julgar, apontar o dedo para você, me desculpe, mas essa pessoa acho que é melhor você manter distância, tá? Corte relações. Porque se a pessoa não consegue compreender que você está num processo de aprendizado, que você está se esforçando e está com o dedo na sua cara para te julgar, em vez de te ajudar, te corrigir, te dar uma orientação, sinto muito, tá? Você não precisa dar atenção para essa pessoa, esquece, ignora e vida que segue, tá? Não se deixe abalar por causa disso. Gente, para julgar a gente, apontar o dedo e apontar os erros, é o que mais tem. Todo mundo quer apontar o dedo para alguém e julgar os erros. Até eu aqui no canal, ligo uma aula para fazer aqui, às vezes vem alguém apontando o dedo, falando, isso que você está falando é besteira, não sei o que. Eu ignoro. Tá? Eu ignoro. Pode me criticar à vontade, tá? Quando você botar quase 3 mil alunos aí, tiver um monte de aluno falando em alemão graças ao seu método e ajudar muita gente de maneira gratuita na internet, aí você bota o dedo, tá? Trazendo isso para o exemplo que eu estava colocando aqui, quando a pessoa passar pelo que você está passando, aí ela vai ter o direito de julgar, mas aí ela não vai julgar, tá? Então não aceite que alguém coloque o dedo na sua cara e fale, você está falando errado, você está aprendendo, tá? Você tem que focar no erro para consertar. Quanto antes você errar as frases, mais rápido você entra no processo de autocorreção e vai fazendo, e vai melhorando, tá? Então, dificilmente alguém vai te julgar por falar errado, e aqueles que ficarem te julgando e chamando atenção e bravos, sinceramente, esses não estão do seu lado no aprendizado. As pessoas que querem que você aprenda vai falar, olha, você falou errado aqui, mas não tem problema. Na próxima vez, tenta corrigir isso, tá? Foca em melhorar um pouquinho isso daqui. Você errou isso aqui, é coisa simples, foca um pouquinho aqui, tá? E vai no seu tempo, confie, porque você vai conseguir chegar lá. Esse tipo de pessoa é a pessoa que você quer para o seu lado, e não aquela que te julga e aponta o dedo. Então, buscar a perfeição, eu acho que é o principal, tá? É onde mais pega. As pessoas entendem, as pessoas conseguem ler, mas chegam para mim e falam, professor, eu tenho vergonha de falar. Eu falo baixinho, porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar. Tá? E eu digo, esquece isso. Esquece o que os outros vão achar, porque os outros não são você, não passam pelo que você passa, não pagam seus boletos, então você não deve nada aos outros. Foca em você. Tá? Falou errado, não tem problema, você está aprendendo. É um processo natural. Tá? Então, desencana da perfeição. E esse negócio de hipnose, assim, vamos tirar a parte de PNL, porque tem coisas interessantes. Falar em hipnose, eu não tenho nem muito o que dizer, né? Já testei muito tempo atrás. Já tentei dormir ouvindo musiquinha em alemão, áudio, não funcionou. Na verdade, piorou meu sono, que já era horrível. Eu já tenho insônia, tenho dificuldade, ansiedade, só piorou, não resolveu, tá? E principalmente no começo, eu tinha muita pressa. Tinha muita pressa de aprender, eu estudava muito, todos os dias, muitas horas. O que aconteceu foi que depois de umas semanas eu me esgotei. Então quase larguei mão de aprender, tá? Eu cheguei quase a desistir. Por quê? Pressa. Pressa, misturado com a perfeição, querendo dormir ouvindo musiquinha, saía catando tudo quanto é material que existia, estudava coisas aleatórias e principalmente pedia opinião para parente. Uma coisa que eu nunca comentei aqui, mas quando eu era moleque, literalmente, aos 14 anos, tiraram sarro de mim. Pessoas da minha família falaram, esse moleque aí não está estudando nada de alemão de madrugada, não sabe nem falar inglês, vai aprender alemão, vai estudar, vai fazer um curso aí. Escutei esse tipo de coisa.
O que você vai fazer com o idioma alemão? Eu escutei esse tipo de coisa, então foi um erro, mas eu era ingênuo, tá? Então, assim, o seu objetivo é aprender o alemão? O seu objetivo é ir para a Alemanha, trabalhar e viver lá? Isso é algo seu, tá? Basta, você precisa querer, não precisa da opinião dos outros. O seu projeto é o seu projeto. Esquece a opinião dos outros, tá? Normalmente quem dá opinião e opinião ruim é quem não vai te ajudar em nada, tá? Eu trouxe, né, esses dias a entrevista aqui no canal com uma aluna que está vivendo na Alemanha, trabalhando lá, e ela foi para lá, assim, sem dinheiro nenhum, e hoje está lá já há 3 anos trabalhando, legalizada e tudo mais, mas ela, assim, ela acreditou no potencial, no sonho dela. Ela não foi pedir opinião para as pessoas. Imagina se ela chegasse para amigas. Ai, amiga, o que você acha de eu ir com a cara e com a coragem para lá sem dinheiro nenhum? As pessoas iriam falar, você está louca, tá? Iriam tentar desencorajar. Então, não peça opinião para as outras pessoas. Tá legal? Bom, pessoal, isso daqui foi uma aula assim mais descontraída, né? Eu não quero que vocês façam isso de forma alguma, tá? Isso daqui eu coloquei mais para chamar a atenção, porque muita gente faz o contrário do que eu falo. Aí eu falei, não, vou fazer o contrário para ver se eles fazem o contrário do contrário, que é o certo, né? Então, se você não quer aprender, quer se frustrar, é só fazer isso, tá? Mas eu não quero que você faça isso. Tanto que eu coloquei esses pontos e depois agora passei a conversar um pouco de maneira mais séria, né? E com certeza vai ter gente que vai assistir metade dessa aula e vai ficar horrorizada. Como assim? Esse cara tá falando um monte de besteira, né? Sempre tem, tá? Mas não façam isso, tá? Acreditem em vocês mesmo. Independente da situação que vocês... Algumas pessoas na vida, né? Quando você vai aprender, você quer aprender alguma coisa, coisas acontecem na vida, momentos ruins, sei lá, eu já vi aluno desanimado de estudar porque a namorada terminou com ele, porque ele estava com a parte financeira ruim, porque aconteceu alguma coisa na família. Coisas vão acontecer, mas você deve se focar no objetivo maior, que é a transformação que isso pode trazer, a transformação que aprender um novo idioma pode trazer na sua vida, e deve ter em mente que, às vezes, por mais dura que a realidade seja à nossa volta nesse momento, ela é uma das realidades possíveis para a sua vida. Tá ruim hoje, mas se você focar nos estudos, tá? Ignora o mundo, pode estar desabando aqui fora. Foca nos seus sonhos, nos seus estudos, que o tempo vai passar, tá? Você desistindo ou não, o tempo vai passar. Então é melhor que o tempo passe com você estudando, seguindo, correndo atrás dos seus objetivos, mesmo com o mundo desabando, tá? É isso, esse é o padrão que eu vejo nos alunos que eu converso e que de alguma maneira superaram diversas situações, tanto para ir para a Alemanha, tanto para... muitos assim não tinham condição nenhuma, né, e hoje falam alemão, conseguiram empregos melhores, enfim, esse é um padrão que eu detectei, tá? Essa aqui não foi uma aula assim ensinando o alemão, trago um monte de aulas aqui ensinando tecnicamente coisas, falar, frases e tudo mais, mas é importante trazer esse conteúdo aqui porque eu sei que tem gente cometendo esses erros do outro lado, que tem pessoas desanimadas e querendo desistir e que precisam de uma mensagem aí, de algo que dê uma luz para elas. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Volto mais tarde com mais conteúdo aqui para vocês. Tá legal? Um abraço. E ó, não façam isso, hein? Não façam isso, tá? Façam o contrário disso daí e aí vocês vão conseguir aprender. Tá legal? Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.